E para iniciar isso, o primeiro seria eu, Ricardo Pires, que eu, além de revendedor, também sou CEO do Clube Petro, irei falar de indicadores de mercado e fidelização de clientes. Mas eu procurei também uma ajuda. O Henrique, que ele é sócio do Clube Petro, ele é diretor aqui e, além disso, ele é um economista. Então, eu procurei o Henrique para ele vir conosco, ajudar nesses dados, porque são dados muito relevantes. Eu estou vendo, todo revendedor está recebendo muita informação, muitos indicadores, mas resolvemos, então, cruzar diversos indicadores. Gentilmente, recebemos a informação da Lynx e da Aprix, que nos ajudaram com indicadores deles, do estudo de mercado deles, e o Henrique irá também cruzar dados do Clube Petro, me ajudar aqui, buscar algumas correlações com isso, e a gente apresentar para você, revendedor, o quanto a fidelização pode ajudar também nesse período, mesmo de queda do mercado. O Henrique, você já está a postos aí? Entra aí que a bola é sua agora, meu amigo. Estamos por aqui, Ricardo. Uma boa tarde, início de noite aí. Aproveitando o momento para agradecer a todos que hoje dedicam a parte do seu tempo, né, para nos acompanhar aqui na rede, convidados muito especiais, revendedores de todo o país. Gostaria de agradecer também, tá, toda a equipe do Clube Petro, na figura do Igor, né, que colaborou muito na execução e elaboração desses dados. Meu nome saiu errado aí nessa apresentação, como Henrique Carvalho, né? Apareceu o Henrique, ganhei um Almeida aí de sobrenome, né? Mas vamos tocando por aqui. Bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de indicadores de mercado e fidelização de clientes. Entendemos que o cenário é muito delicado, tá? Então, é importante colocar um posicionamento do Clube Petro aqui em relação ao cenário em que vivemos atualmente, porque qualquer informação, qualquer tentativa de leitura, né, ou mesmo da apresentação de um propósito de ações ou tomada de decisões futuras tem que ser feita com muito cuidado. Mas a gente entende o seguinte, a gente entende que os dados, né, quando analisados corretamente, né, quando analisados com a devida habilidade, eles se transformam em informação, em indicadores, e a leitura correta desses indicadores vai nos proporcionar conhecimento. E a gente acredita que só com a habilidade de tratar e ter acesso ao conhecimento é que nós vamos nos elevar ou elevar a nossa sabedoria. Bom, e é isso. O momento atual exige muita sabedoria para a tomada de decisões. Então, nesse sentido, nos arriscamos aqui, como o Ricardo bem apresentou, junto com os nossos parceiros, né, para que a gente possa fazer a nossa leitura e apresentação do mercado. Bom, iniciando aqui, a gente separou alguns materiais, tá? O nosso objetivo aqui, primeiro, é importante dizer que estamos trabalhando com amostra de dados. Essa amostra de dados, ela contempla os clientes do Clube Petro e alguns parceiros, né, que nos disponibilizaram gentilmente os dados, como o Ricardo já citou, como o caso da Aprix e da Lynx, né? Aproveito também para mandar um abraço aí, né, no Bernardo e no Samuel, representando essas duas instituições. E vamos começar aqui tratando, né, de uma linha do tempo. Eu acredito ser muito importante a configuração, né, de um contexto mais amplo antes da gente tirar nossas conclusões, tá? Então, aqui nós destacamos a variação do volume, tá? Ao longo dos meses de fevereiro, março e abril, tá? E com destaque alguns tópicos, alguns fatos, tá? Como lá no dia 26 de fevereiro, como o primeiro caso do novo coronavírus confirmado no Brasil, né? Passando pelo dia 17/3, pelo primeiro óbito,
no dia 26/3, com um mês do primeiro caso, e essa data entra em destaque, porque aí a maioria dos estados, né, já haviam publicado abertamente a condição de lockdown ou de restrição de acesso à infraestrutura pública, né? Atingimos ali, ao final de março, o número de 100 óbitos pelo novo coronavírus, e em abril, uma série de fatos que remontam a uma política de resposta e de recuperação, né, propostas pelo governo, como é o caso da MP da redução salarial no dia 2 de abril, né, a divulgação do auxílio emergencial na data subsequente, e no dia 17/4, o início desse auxílio. Bom, o que nós observamos, o que nos chama muita atenção, tá? A gente entende que, a partir do início de março, a revenda brasileira ela começa a sentir o impacto, né? Esse impacto ele é mais forte ali na terceira semana de março, onde na quarta semana uma leve recuperação, tá? Devida às atividades que continuam operando. É importante lembrar, né, aqueles que não necessariamente estão acostumados com o setor, os postos de combustíveis, eles são considerados uma atividade essencial, então eles continuam o funcionamento nas cidades, né, com uma redução já ali equilibrada no que a gente chama de segunda fase do coronavírus, de apresentação de mercado, no início de abril. Bom, nós observamos que, pelo conjunto de dados, ou pela amostra de dados do Clube Petro, nós tivemos uma queda acumulada de 33% ao longo desse período. Tá? Quando a gente compara com dados de outras empresas, como, por exemplo, a Lynx nos apresenta uma queda de 56%. Isso não significa que os dados do Clube Petro estão errados ou da Lynx estão errados, pelo contrário, né? É uma observação das amostras selecionadas. E aqui, a primeira coisa que nos chama atenção nesse número é o seguinte: o Clube Petro, né, e seus clientes, nós temos um propósito muito claro de entrega de resultado, e que, desde o início da discussão em relação à Covid-19, a gente tentou tornar, né, ou tentou trabalhar a nossa ferramenta como um instrumento capaz de reduzir ou minimizar o impacto da crise sobre o revendedor. Bom, ao observar essa diferença entre essas duas informações, nós começamos a levantar algumas hipóteses de que o Clube Petro poderia estar alcançando esse resultado, e aí vamos buscar outras informações a fim de amparar isso, tá? Bom, o que acontece? Quando nós comparamos, tá? E aqui a primeira análise feita nesse sentido foi a busca de comparação de volume entre 2019 e 2020. Tá? Claramente, a partir da quarta semana de março, nós temos uma diferença muito grande. Nós colocamos aí no primeiro conjunto de dados a média das 3 primeiras semanas de março, o que mostra um equilíbrio muito grande. Essas séries estão normalizadas, o que mostra um equilíbrio muito grande e nos dá uma confiança muito grande nesses dados, porque aqui a gente quebra, inclusive, um pouco da sazonalidade, comparando o mesmo mês do ano anterior. E já na última semana de março, tá, a gente, então, observa essa grande variação, uma queda de 33,8% comparado, né, ao mesmo período do ano passado, e essas reduções aqui nós não podemos, como fizemos no gráfico anterior, de analisar, né, a variação absoluta, a variação total ou acumulada, né, da queda. Aqui a gente tem que analisar cada período separado, porque estamos comparando a semana desse ano com a semana do ano anterior. Então, um rendimento de 33,80% na quarta semana de março, tá? Depois 33,94%, uma queda ainda mais acentuada, tá? Na primeira semana de abril, tá? Depois 26,94%, dado um pico específico aí, né, que foi inclusive aquela observação que enxergamos no gráfico anterior de uma leve recuperação de mercado, e no 26,76% já na segunda fase do que a gente chama de segunda fase dessa crise, onde o mercado se estabiliza numa situação menor do que antes. O que vale chamar a atenção aqui? Uma variação
de 23,46, menor do que comparado ao mesmo mês no ano anterior. Bom, pelas regiões, nós entendemos o seguinte, tá? Através da visualização regional, inicialmente, o maior impacto ele foi gerado, ou foi as regiões que mais absorveram os impactos inicialmente, principalmente as regiões do Nordeste e do Sudeste. A gente observa também ao longo da evolução em que a região Norte, por exemplo, foi a região que teve o menor impacto associado a isso. Isso é muito interessante, porque longe de ser só uma crise econômica, longe de ser só uma crise estrutural, a gente está falando de uma crise de saúde, uma crise sanitária, né, e muito séria, mas é importante levar esse aspecto em consideração, o aspecto da atividade econômica em si, porque essas coisas, aqui no Clube Petro a gente entende que essas coisas estão conectadas, não é separar a crise de saúde para apoiar a crise de econômica, não é isso, essas coisas estão conectadas, porque, por exemplo, hoje, enquanto a gente fala, nós estamos falando uma situação do Brasil com 9 milhões de desempregos somente durante essa crise, né, adicionado aos desempregos que já existiam, né, um caso como dos Estados Unidos, com 22 milhões de desempregos ao longo dessa crise. E um fato muito interessante que nos chama a atenção aqui é que a região norte sofreu impacto, sim, tá, mas um impacto menor. No entanto, foi um impacto consistente. Porque a gente percebe, por exemplo, a região nordeste sofreu um impacto muito grande no início do mês de março, mas lá na segunda semana, na primeira semana de abril, ela já tinha um impacto de 14,25, né, enquanto a região norte ela continuou com a mesma tendência. O mesmo se observa para o sudeste, que absorveu mais rápido esse impacto, né, e depois foi reduzindo ao longo do tempo. Observação que não está aqui, que é muito interessante também, é quando é feita vinculando cidades. A gente vê muita gente participando e nos perguntando em relação, poxa, na minha cidade o impacto foi maior, na minha cidade o impacto foi menor. Mas a gente observou aqui o seguinte, primeiro, as maiores cidades do Brasil, então cidades acima de 500 mil habitantes, elas sofreram primeiro o impacto com maior intensidade. Isso não significa que as cidades menores não sofrerão ou não sofreram impactos maiores. Somente estamos querendo dizer que as cidades maiores, elas absorveram esse impacto mais rápido que as cidades menores, tá? Isso também pode ilustrar aqui parte desse comportamento, uma vez em que a gente trata essa estrutura de polarização. O Brasil é um país muito grande, é um país continental, né? Então a gente acaba tendo essas diferenças em relação às cidades e regiões, tá? Quando a gente faz a análise via combustível, né, o que nos chama a atenção nesse cenário também é o fator de colaboração da redução, principalmente pela gasolina e etanol, né, as que tiveram maior queda. O diesel, tá, ele tem ali, a partir do dia 22/3, uma queda relevante de 22%, se estabiliza nesse cenário, tá, porque é uma demanda em que a gente tem uma redução necessária, mas a atividade associada ao uso intensivo do diesel, né, ela continua com um equilíbrio, uma vez que nós estamos acompanhando aí via jornais, via notícias, né, em que os caminhoneiros, em que os profissionais da área de logística, em que essas empresas de transporte, elas continuam operando, dado a real necessidade logística e de distribuição, tá? Bom, aqui nós trazemos uma outra informação. No início surgiu, como eu falei, a dúvida associada ao impacto vinculado à fidelidade ou ao programa de fidelidade. Então, o Clube Petro, nós entendemos que o Clube Petro entrega uma utilidade para o mercado. E quando a gente observa, poxa, a variação do Clube Petro foi de 33%, a da Lynx de 56%. O que dessa diferença poderia ser explicado, então, pela fidelidade? Pensando nisso, nós buscamos apoio nos dados da Prix, em que fizemos um trabalho em parceria muito legal, tivemos algumas coisas até muito parecidas em relação à demonstração de resultados para o mercado.
E aqui a gente faz uma apresentação de um resultado de uma média móvel para 7 dias. A média móvel é um instrumento muito útil para a gente identificar tendências, né, acerca do comportamento de mercado. Então, do lado esquerdo, nós temos as informações do Clube Petro, e do lado direito, nós temos as informações da Aprix. Novamente, como a Lynx, a Aprix ela recebe, coleta e trata dados de postos que não necessariamente possuem programas de fidelidade, né? Elas têm um programa de precificação que atua no mercado aberto como um todo. No nosso caso, a nossa amostra ela está aí restrita a postos com o programa Clube Petro. E isso nos anima muito, porque pela média móvel ao longo do tempo a gente observa uma tendência parecida, ou seja, aquilo que eu chamei de segunda fase do mercado, ali pelo dia 30 de março, tanto para o Clube Petro quanto para a Aprix, o mercado ele se apresenta numa outra posição, numa posição com um volume, né, bem menor do que o anterior. No entanto, para a Aprix, a gente observou que esse mercado se estabilizou numa queda de 50%, enquanto do Clube Petro oscilou entre 30% e menos 20%. O que reforça um pouco a tese de que postos com o programa Clube Petro poderiam ter amortecido o impacto, tá, dessa crise. Quando a gente faz análise por combustível, a gente tem um resultado semelhante, tá? A gente observa nos dois casos que o diesel ele demora um pouco mais, né, para sofrer os impactos dessa crise, né, mas depois ele cai, não com a significância aí dos outros combustíveis, mas com essa representação. Aqui também o mesmo cenário por combustível, onde os postos com o Clube Petro eles conseguiram amortecer, né, bem melhor essas condições de mercado que nos estão sendo apresentadas. Bom, um ponto muito interessante que nós trazemos para vocês aqui, para a nossa interpretação, e aquilo que eu falei, né, transformar esses indicadores em conhecimento de fato, é o seguinte: a gente tem aqui dois gráficos sobrepostos, sendo que nos gráficos de barras estão apresentados os atendimentos, tá, ou os abastecimentos, e na linha a gente tem o volume médio por abastecimento, tá? Então, isso aqui não é o volume médio do posto, isso aqui é o volume médio por abastecimento. Uma coisa muito interessante é a seguinte: enquanto a gente observa claramente, tá, a queda e estabilização nessa segunda fase, orientada para o mercado dos atendimentos, dos abastecimentos, a gente vê uma manutenção, tá, e até um crescimento, como a gente vê aqui a informação abaixo, né, uma taxa média de crescimento do volume por abastecimento em 1,82% ao mês. Tá? O que significa isso, tá, na interpretação desses resultados? Quando a gente buscamos muitos revendedores nessa conversa para tentar entender esse cenário, o consumidor, ou aqui no Clube Petro, a gente trabalha essencialmente, tá, em situações normais com a lógica de comportamento do consumidor. Tá? Então, o consumidor ele tem hábitos diversos associados à condição de abastecer e de consumir combustível. Então, tem consumidor que abastece no mesmo dia da semana, tem consumidor que tenta manter o tanque o mais cheio possível, tem consumidor que ele abastece sempre que o carro o alerta que o tanque está na reserva. Então, nós temos hábitos distintos. No entanto, numa situação restritiva de lockdown de mercado, as pessoas elas evitam sair de casa, as pessoas evitam, né, a circulação. Essa quantidade de abastecimento é decorrência disso, porque quando a circulação é restrita, né, devido a uma crise sanitária ou de saúde, obviamente o impacto sobre o consumo de combustível ele é muito grande. Mas o volume médio por abastecimento ele se mantém, né, com uma tendência muito parecida, o que nos mostra que o consumidor ele dá preferência por encher o tanque, né, uma vez que ele tem menos visitas ao posto, né, mantendo esse volume por abastecimento numa média semelhante à anterior. Tá?
Bom, quando a gente vê isso, a nova questão que surge é a seguinte: essa série ou esse comportamento é o mesmo para o cliente fidelizado num programa de fidelidade do posto ou não? O cliente não fidelizado ele tem um comportamento distinto. Quando a gente puxa o volume total, tá? Então a gente buscou na referência ou na nossa amostra de dados o volume total de clientes fidelizados e não fidelizados dentro dos postos. Notoriamente, a primeira observação, a gente percebe o seguinte: primeiro, o mercado piorou para todos. Tá? Então, tanto o cliente fidelizado quanto o não fidelizado, né, nessa segunda fase aí do mercado apresentado, eles consomem menos combustível e, consequentemente, os postos, né, tiveram essa restrição em relação à comercialização de produtos. Mas os clientes fidelizados tiveram ligeiramente um resultado mais interessante que os clientes não fidelizados. Então, acompanhando semana a semana, a gente observou o seguinte: uma média de diferença de 11% quando a gente associa o volume total fidelizado. Porque vamos pensar o seguinte: qual o sentido da fidelização? Por que a fidelização, ou os comportamentos, ou os incentivos associados à fidelização, eles seriam restritos ou alterados no momento como o que vivemos? Então, o consumidor, ele vai menos ao posto de combustível, mas ele continua se orientando pela lógica de fidelização. Ele tem um posto preferido, ele tem um posto de sua preferência, ele vai buscar esses incentivos, né, no que o mercado tem condições, obviamente, de oferecer, tá? E aqui a gente observa o seguinte: o volume total fidelizado dos postos, ele é 11% maior que o não fidelizado. Então, o que a gente está dizendo? A gente entende a dificuldade de, por exemplo, quem está começando um programa de fidelidade agora, né, de ter poucos cadastros, mas aqueles clientes que já se habituaram, né, têm uma base de cadastro muito grande, sabem interagir com esses clientes, ele acaba oferecendo uma ferramenta de utilidade. Sim, senhores, como o Ricardo disse no início aqui da nossa apresentação, poder ao revendedor porque vocês oferecem utilidade ao mercado. Então, o consumidor, para definir o que ele consome, ele segue uma regra muito simples para entender o que oferece a ele mais utilidade. Nesse sentido, o combustível ele se enquadra entre um dos produtos essenciais, tanto que os postos continuam funcionando. Então, não mudam as regras de fidelidade. Ele continua abastecendo, ele já vai sair de casa, ele vai abastecer naquele posto que lhe entregar maior utilidade, e esse é o sentido da fidelização. Então, 11%, tá, como a gente disse, em média, porque a gente teve aí no caso da última semana analisada, em abril, que a gente teve uma diferença de 15%. Então, a gente entende o seguinte: olha, o mercado voltou, está retomando, está recuperando. Por que o faturamento do posto, com um programa de fidelidade estruturado, ele pode estar apresentando uma melhora? Muitas vezes essa melhora ela vem por causa da estrutura ou da base de clientes fidelizados que esse posto conseguiu construir ao longo do tempo. Para comprovar isso que eu disse, segue essa apresentação quando a gente compara o seguinte: volume, vocês se lembram ali da apresentação anterior, do slide anterior, em que eu mostrei o volume médio por abastecimento? E aí surge a hipótese: mas qual que é o comportamento do fidelizado versus não fidelizado? Né? Volume médio por abastecimento do cliente fidelizado, tá? Ele separa, ele tem uma média aqui bem maior, bem mais significativa, tá? E muito mais importante para o revendedor. O que significa isso? Nesse momento, o cliente fidelizado ele consegue entregar mais, porque a gente não tem, ao se falar em combustível, tá? Nós temos condições de promover o resultado do posto, basicamente por margem, basicamente por preço ou por quantidade de cliente. Então, qualquer coisa fora disso são estratégias financeiras, são estratégias de planejamento, de marketing, a gente entende isso, mas esses 3 pontos são necessariamente responsáveis, ou quantidade de cliente, ou margem, tá? Ou condição de preço. Aqui a gente está trabalhando com o aspecto de fidelização e pensando o seguinte: olha, você
como revendedor, tendo seus clientes fidelizados, ou seus clientes fidelizados, eles continuam manifestando preferência pelo seu posto, enquanto que o cliente não fidelizado, ou aquele cliente que é dito cliente de preço, né, que da mesma forma que ele vem para você por preço, ele também vai embora por preço, ele não tem necessariamente o vínculo associado à condição de utilidade que seu posto oferece. Então, essa diferença nos chama a atenção. Aqui sim a gente começa a entender que aquela diferença entre o Clube Petro e a Lynx, por exemplo, e os dados da Lynx, e a diferença entre o Clube Petro e os dados da Prix, eles podem sim ser respaldados pela condição de um programa de fidelidade estruturado atuando nos postos. Chama atenção aqui também pelo crescimento dessas séries ao longo do tempo. Então, a taxa média de crescimento do volume médio por abastecimento fidelizado é de 2,12, enquanto do não fidelizado é apenas de 1,21. Então, a gente entende o seguinte, né, que esse gráfico nas próximas semanas, porque a gente tem uma ideia muito positiva em relação ao mercado, a gente também quer que isso se resolva logo e volte logo, mas esses dados, eles nos mostram que a evolução do volume fidelizado, tá, ele ocorre de forma mais rápida do que do não fidelizado. Daí a importância, né, de se manter a base e a estrutura de trabalho como apresentado. Bom, e aqui a diferença, tá, dos cenários fidelizado e não fidelizado. Basicamente, a gente subtraiu, né, aqueles dados como foram apresentados anteriormente, em que a gente tem nas barras o volume total, ou a diferença do fidelizado menos o não fidelizado, e a diferença do volume por abastecimento nas linhas fidelizado menos o não fidelizado. Bom, iniciando pelo volume médio por abastecimento, né, um ponto muito positivo nesse sentido, que nos respalda a importância da fidelização de clientes, que não tivemos nenhum ponto negativo em relação ao volume médio por abastecimento. Então, em todo o cenário, o volume médio por abastecimento ele é maior e muito maior do que o volume médio por abastecimento não fidelizado. Para os senhores terem uma ideia, a média da diferença do volume por abastecimento, nesse caso, é de 13 litros. Tá? Então, volume médio por abastecimento com a diferença de 13 litros em média para todo o período analisado. Então, é como se a gente estivesse entregando, poxa, qual é o retorno de um programa de fidelidade? Né? Como o programa de fidelidade consegue amortecer os impactos de uma crise? Né? Esse é um excelente exemplo. Enxergar, né, as potencialidades de fidelização do cliente, a observação de utilidade do cliente no seu posto e nos serviços que você oferece. E, nesse momento, entender que o cliente entrega, em média, 13 litros a mais, o cliente fidelizado entrega, em média, 13 litros a mais por abastecimento que o cliente não fidelizado. Quando a gente trata de volume total, a gente observa aí 7 ocorrências, né, em que nós tivemos o volume total não fidelizado maior que o fidelizado. É importante entender que essas ocorrências ocorreram no início da semana ou no domingo, somente ali na última semana de março com abril, que isso ocorreu numa quarta-feira ainda num impacto pouco significativo, onde o volume total do fidelizado supera, né, na grande parte, né, dos resultados apontados para o período em que apresentamos como crises. Bom, como apresentamos aqui, eu e o Ricardo vamos trocar uma ideia com vocês a respeito disso, mas como vocês puderam observar, a associação de utilidade vinculada ao programa de fidelidade ela é muito importante. E nós, do Clube Petro, nesse momento, estamos muito orgulhosos de poder entregar uma ferramenta com essa capacidade, né, não só para os nossos clientes, mas para o mercado. Desde o início do coronavírus, nós estamos vindo às redes sociais, nós estamos apresentando aí no nosso site informações sobre o mercado, porque o nosso objetivo é fornecer, né, condições para que os revendedores tomem melhores tomadas de decisões no seu negócio. Eu acredito que é isso que a gente precisa nesse momento e troco uma ideia agora também com o Ricardo a respeito desses tópicos.
Henrique, parabéns aí, cara. Apresentação, acho que você deixou bem claro aí para o revendedor, foi usando bem a linha da revenda mesmo. E, primeiro, eu acho que é importante a gente colocar uma consideração, cara, que é o seguinte: o revendedor, ele muitas vezes, ele não entende, às vezes, por que que uma venda fidelizada aumenta em relação à venda não fidelizada. É um aspecto bem interessante nesse cenário. Por quê? Abastecer, para muitos, é uma dor. E quando você vai abastecer e chega no posto, o frentista tem ali, o frentista, ele vai atender o cliente às vezes está insatisfeito com alguma coisa, está insatisfeito com o consumo, está insatisfeito com o posto, está insatisfeito com o preço. E o revendedor, ele tem algo para entregar, que seja um prêmio, seja um programa de fidelidade, ele volta e vê um valor. Aí o cliente, pô, peraí, nesse posto eu tenho benefício, naquele outro posto eu não tenho. Então isso é uma das válvulas que propulsionam o aumento de consumo. Então, voltando ao que o Henrique disse, é 13 litros o aumento de consumo. Ricardo, pô, mas o meu posto não tem nem média de 13 litros. Olha, gente, a gente pegou uma amostra de 1.100 postos que tem o Clube Petro. Logicamente, tem postos de cidade e tem postos de rodovia. E os postos de rodovia, às vezes, têm um volume muito grande. Beleza, tem um volume muito grande. Mas são dados para você comparar com o seu posto. Às vezes, também tem um questionamento. Ricardo, você pegou duas amostras, uma da Lynx, outra da Prix. Ela não corresponde à minha realidade. Então, pega esse gráfico, compara com a sua realidade, e em cima da sua realidade você toma a melhor decisão, você enxerga o quanto você está crescendo ou o quanto você está caindo. Mas uma coisa bem interessante, que eu até hoje, com o Henrique mais cedo, eu compartilhei, e eu queria até deixar nessas considerações finais, é o seguinte: quando a gente começou o Clube Petro, eu também sou revendedor, como eu já disse, sou filho e neto de revendedores, assim como você, vivo o dia a dia, administro 5 postos, então sei a dor, implantei um programa de fidelidade no passado, que deu muito certo, e no futuro virou o Clube Petro. Mas é aquela questão, a gente vai no posto, o revendedor, ele precisa ali de um diferencial. Você não pode vender preço mais. Você tem que vender algo que realmente seja relevante. E a gente queria, com o Clube Petro, usar as táticas que nós usamos no nosso posto e nós aumentamos muito a venda. Então, a gente sempre foi naquela, olha, em 90 dias nós temos que aumentar 20% as vendas. A gente tem uma cartilha, que essa cartilha, logicamente, que a gente tem que adaptar ao seu posto, e a gente vai aplicando, e o nosso time aqui de especialistas vai te ajudando a entregar o resultado. Até porque o contrato ele é sem multa, a gente tem que entregar resultado. Mas a gente também nunca havia vivido uma crise dessa. Nem eu, nem vocês. Então, a gente não tinha também uma experiência de como seria a fidelidade numa queda de venda. E a gente vivenciou agora. E a gente começou, peraí, a gente está perdendo volume. A gente prometia entregar aumento de venda, mas a gente está perdendo volume. O nosso cliente está perdendo volume. Mas o quanto ele está perdendo? Essa é a dúvida. Será que a venda fidelizada em relação à não fidelizada, qual que está a discrepância de aumento de ticket médio? Beleza. E em relação ao mercado? Quanto que o mercado perdeu? Quanto que esses 1.100 clientes do Clube Petro, em média, perderam? Por que eu falo em média? Porque, às vezes, tem aquele posto que tem 80% da venda fidelizada. Vocês vão ver um exemplo maravilhoso agora da Rede Cacique. Eu vi a apresentação deles há 1 hora, mais ou menos. Maravilhoso. Vocês vão ver como que eles têm o negócio deles mais na mão. Por quê? Porque o cliente, ele sabe que ali ele tem valor naquele posto. Então, se você mantém 70%, 80% da sua venda pontuada, aquele cara, quando ele sai de casa, que ele vai fazer isso poucas vezes nesse período, ele vai dar preferência ao seu negócio. Então, peraí, então a gente viu ali uma outra coisa, peraí. Então, além de aumentar a venda, a gente ajuda numa potencial crise a diminuir a perda de venda, pois já é um ponto a favor.
Legal. Mas espera aí. E você, revendedor, eu te pergunto uma coisa. Você perdeu muita venda nessa crise, eu tenho certeza que você perdeu, os dados mostram isso. Mas de quem você perdeu? Quantos reais que você deixou com clientes inativos hoje, que não compram com você tem 30 dias? Quem são essas pessoas? Qual estratégia que você vai fazer depois para reerguer, já pensando no pós-crise? Isso, a fidelização, ela vai ajudar muito. Ela vai ajudar aqueles postos que perderam a venda e tinham um programa de fidelidade próprio, vai ajudar eles muito a reerguer mais rápido, porque eles vão saber exatamente quem eles perderam. Eu sei que o senhor José da Silva comprava comigo, já comprou nos últimos 6 meses, R$450. Ele não compra comigo tem 30 dias, eu quero ele de volta. Espera aí, eu quero ele de volta, como que vai chegar nele? Onde ele mora? Qual o telefone dele? Essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que aproveitar agora nessas considerações e debater. Porque o revendedor, gente, por que a gente falou lá atrás, lá no início, de poder para o revendedor? A questão de poder não é só comprar bem, não. Comprar bem ali, às vezes, tem alguém que tem um contrato de imagem, que tem uma condição especial com a distribuidora e tal, mas o grande poder, o grande petróleo nosso hoje, gente, são os dados. E essa informação, ela tem que ser sua. Essa informação, ela não pode ser mais da distribuidora. Então, é isso que a gente trabalha muito aqui no Clube Petro. A gente trabalha o tempo inteiro dando informação, ajudando você a interpretar essa informação e numa possível queda, como houve agora, te ajudar também a levantar. A gente está aqui, temos um time aqui, eu mostrei há pouco que essa arquibancada aqui está vazia, nós somos 100 pessoas aqui no Clube Petro, uma galera muito jovem, de 20 e poucos anos a média, está todo mundo em casa, mas estudando, identificando oportunidades para ajudar um revendedor que está lá hoje, está trabalhando, está perdendo venda, ele a levantar. E quando essa crise acabar, você pode ter certeza que a gente vai ajudar ele com a melhor estratégia também para levantar. E você, caso você não tenha um programa de fidelidade próprio, eu não estou falando, às vezes, só de Clube Petro. Às vezes, cara, você não tem um banco de dados próprio e ele está na mão do seu fornecedor. Você nunca vai poder sair desse fornecedor. Porque se um dia você sair, esse seu fornecedor, essa distribuidora, tiver um outro cliente na mesma cidade, o cliente é dela. Porque ela fidelizou o banco de dados, os hábitos de consumo desse cliente, a base dela. E ela não vai querer perder esse volume. Você deixou de ser cliente dela, então beleza, você que perca esse volume. Ela não. E a gente faz aqui o contrário. Você é o dono da informação e a gente tem que te ajudar como potencializar negócios com isso. Então aqui eu queria voltar a bola para Henrique, até para ele também ele passar algumas considerações. Eu estou vendo aqui que tem muita gente legal aí, uma galera bacana. Tem aí nosso Rafael Capuani, lá de Caxias do Sul. Temos a galera aí do Trevo Tatuí, ali em São Paulo, Rede Vale Mais. Estou vendo aqui muitos amigos, eu já vi aqui. Leandro Moteran, lá de Varginha, faz um trabalho sensacional. Tavares, Maranhão. Tem muita gente bacana, gente. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar. Eu sei que essa questão agora, esse tema nosso, ele é muito de indicadores e os próprios indicadores respondem por eles só. Acaba sendo isso. Mas, se você tiver, às vezes, alguma dúvida, quer confrontar algum resultado do seu posto, manda aqui para a gente te ajuda nisso, esse evento é para isso. É para você mesmo encher de pergunta, solicitar, aí o Tavares colocou ali, posto Maracanã, solicitar ajuda, que nós vamos te ajudar. Eu vou passar agora aqui para o Henrique, e não sai aí da cadeira não, porque a palestra, a próxima é o do Bruno, da Rede Cacique. Eu já assisti ela, fiquei há um tempo com ele ali conversando, sensacional. Vi muitos insights para o meu posto, para a minha rede, e eu garanto que você, revendedor, também vai ver muita coisa interessante. Então, fique aguardando aí. Ô Henrique, você que é profissional da área, economista, cuida dessa área do Clube Petro de indicadores, eu queria também que você desse as considerações finais aí e avaliasse se eu falei bobagem ou se é isso mesmo. Eu estou sendo cada vez menos economista, né, Ricardo?
Essa crise está colocando em xeque tudo que a gente entendia, acreditava até então. Mas vamos lá, só para a gente responder algumas perguntas aqui, agradecer algumas presenças também. O Samuel, da Lynx, que eu até citei ao longo da apresentação, fez um comentário importante, né, que ele destaca que é importante comentar que os números da Lynx mostram tickets emitidos e não volume abastecido. Sim, inclusive, Samuel, a gente utiliza as informações, ou as informações aí da Lynx, utilizamos como uma proxy, né, que de fato isso acaba repercutindo também em termos de movimento e resultado associado, tá? O Aníbal de Luca Neto, tá, nos faz uma pergunta de qual é a amostragem desses postos fidelizados e não fidelizados. É como o Ricardo bem falou, né? Hoje nós temos uma amostra de 1.100 postos, tá, analisados. Não sei dizer, Aníbal, qual é a amostragem ou a amostra de postos da Lynx, né? Da Prix, são cerca de 200 postos, tá? A Paulo, da DIP Empreendimentos, fala, esses números são de todos os postos de rodovia e postos de cidade. Sim, o Ricardo até acabou de falar sobre isso, tá? Ele comenta em relação os postos de cidade caíram mais do que 33%. Depende muito, Paulo, como eu falei, depende se nós estamos falando de uma cidade grande, cidade médio porte, pequeno porte, qual a localização da sua cidade, tá? Tudo isso vai interferir nesse resultado, tá? Aqui não se identificou, mas tem o posto Caburé, né, que faz uma pergunta interessante para a gente. Essa diferença é em função da fidelização ou de preços menores e, consequentemente, de margens menores? Então, pessoal do posto Caburé, o que acontece? Eu vou falar especificamente sobre o impacto, se é preços menores? Não, porque tanto os clientes fidelizados quanto os não fidelizados, eles têm acesso ao mesmo cenário. Tá? Então, como eu falei ali naquele resultado apresentado, ter uma média de 13 litros a mais para clientes, tá, fidelizados comparado a não fidelizados, eles estão expostos ao mesmo cenário, ou aos mesmos preços. Tá? A gente poderia dizer o seguinte, o volume total, tá? Se a gente tivesse falado que o volume total se manteve, não, mas nem isso aconteceu, o volume total ele caiu. Tá? Mesmo com os preços menores, o volume total caiu, e é aquilo que a gente chamou de segunda fase do mercado. A gente entende que o mercado se estabilizou numa fase, né, os postos do Clube Petro, como mostramos bem, ali próximo entre 30% e 20% de queda, tá? Enquanto outros mercados apresentam até 50% de queda. Tá? Então, são esses aspectos. Aqui, como o Ricardo falou, vários amigos apresentando aqui, agradecendo, o pessoal da Prix, pessoal da Lynx, né, ligados aí, o próprio time do Clube Petro. E eu queria finalizar aqui minha participação, tá, gente, falando o seguinte, como eu disse no início, o nosso objetivo é transformar indicadores em conhecimento. Eu acho que a gente está sendo bombardeado por indicadores o tempo inteiro. Tá? E a gente acompanha esses indicadores com muita aflição, muita ansiedade, porque todos querem superar isso o mais rápido possível. Tá? Nesse momento, tá, o que a gente indica exatamente é buscar, coletar, interpretar essas informações, tá? Buscar informações a respeito de outros mercados, da recuperação de outros mercados, para que a gente possa nos programar, tá, e orientar a nossa tomada de decisão. Ter muito cuidado, muito zelo pelo caixa, como resultado do posto. Nós vamos ter uma palestra muito bacana aí do professor Amado sobre esse tema, tá? E dizer aqui o nosso muito obrigado. Algumas pessoas solicitando a apresentação estará disponível na página do Clube Petro, tá? Ao time que está tomando conta disso aqui, o Roger, o Lucas, o Cleiton, vão fazer isso aí, vão deixar isso tudo disponível para vocês, tá, pessoal? Um prazer imenso falar com vocês, estamos à disposição, assim como sempre, tá?